Amados, acharam aí Jeremias 12? Então, vamos lá no verso 5. 12, verso 5. Vamos meditar nesse texto, é a primeira vez que eu vou meditar nesse texto. Hoje eu ministrei um tema que foi a primeira vez na vida, Fabiano, que eu ministrei naquele tema. Eclesiastes 3, e depois eu quero ministrar esse tema aqui na matriz com vocês, que é sobre o tempo de Deus, né? Há tempo para tudo. Esse texto, você vai ler, nós vamos ler junto, depois eu vou ler ele sozinho numa outra tradução. Eu vou pedir o pastor Ageu para ficar com o texto aí, que daqui a pouco, Ageu, eu vou pedir para você ler, não é para outro não, Ageu, é para você. 24:10 de Provérbios, tá bom? Pode ser na linguagem de hoje. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora você lê uma vez para treinar, agora você vai ler. Vamos à igreja ler com mais força, porque quem está nos ouvindo lá no canal da Debangu, pelo YouTube, não está ouvindo vocês. Então você vai ler com a voz mais forte, e agora mastigando as palavras, degustando as palavras. Que eu penso que Deus tem poder para falar comigo e com você através dessas palavras. 1, 2, 3. Eu vou ler na tradução NAA. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão de cavalos? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Deus faz um desafio aqui com Jeremias. Esse texto nos remete a Provérbios 24. Você pode ir comigo também, mas depois volta, deixa o dedo aí marcando, alguma coisa marcando Jeremias 12, 5, porque você vai precisar voltar no texto, nós vamos passear aí nos versículos anteriores. Mas vamos juntos, é preciso você ir junto, lá em Provérbios 24, 10. Vamos lá, Ageu. Acharam aí? Então você vai ler, o pastor Ageu vai ler, você vai acompanhar e depois volte lá para Jeremias 12. Vai. Só um minutinho. Cadê? Não, pode deixar aqui, eu tenho aqui. Vamos lá. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Vou repetir aqui. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Essa é na linguagem de hoje. Vamos ler agora na nossa linguagem tradicional. Mas bem forte. 1, 2, 3. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Voltemos lá em Jeremias. Amados, vai no início desse capítulo, por favor. Vamos passear até chegar nesse versículo. Jeremias, olha aqui para mim um instante. Eu já falei muitas vezes de Jeremias aqui e temos muito ainda a aprender nos textos de Jeremias, com o profeta Jeremias,
nas páginas do livro de Jeremias tem muita riqueza. Jeremias é chamado de um profeta lamentador. Jeremias, não é por acaso que ele é lamentador. Tem um motivo. Jeremias, ele escreve as suas cartas, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. O ministério de Jeremias é um ministério muito dolorido e difícil. É um ministério de 400 ou de 40 anos, em que ele não vê resultado. A gente, por exemplo, eu como pastor, a minha área é o pastorado. Mas hoje o pastor não é só pregar, orar, ler a Bíblia, estudar. Hoje o pastor, ele é um gestor, ele é um administrador também. É até importante os próximos pastores fazer gestão administrativa, porque envolve gestão administrativa. Por exemplo, aqui nós somos mais de 11 mil pessoas, só na região aqui são mais de 72 filiais, com departamentos variados, e que envolve uma série de coisas. Envolve documentação, envolve parte jurídica. Por exemplo, às vezes eu vou fazer uma compra, aí eu tenho que dar o meu CPF. Não passou. Eu falo, mas está aqui o dinheiro, está o saldo dessa. Não, não vai passar. Tem um problema aqui. O que foi? Tem uma conta de luz aqui que não foi pago. Mas aí você levanta, é de uma congregação. Porque qualquer coisa que acontece juridicamente numa congregação, cai no meu nome, no meu CPF. Então, Luiz, vamos supor, se tiver um choque lá da congregação, com o vizinho, barulho, alguma coisa, o oficial de justiça bate na minha porta, vem a documentação na minha porta. Por quê? Porque o pastor hoje, ele responde juridicamente uma série de coisas. Né? Por quê? Porque essa é a parte que o governo exige de uma instituição. E nós temos que andar segundo as leis. Então são desafios. E nesses desafios, às vezes eu vejo a falta de resultado, eu vou para o desespero. Se o jejum está indo até meio-dia, tem que esticar. Se está sendo uma vez por semana, tem que aumentar. É oração, é aqui na consagração, é nas terça-feiras ali às 18 horas. E ora e clama. Porque eu estou querendo ver um resultado. Ver o povo abençoado, ver Deus abrir portas de emprego, Deus libertar, Deus trazer alegria para o rebanho, para as pessoas. Problema nos lares. E isso nos leva, muitas vezes, às vezes, a gente lamentar. Questionar com Deus, duvidar. Senhor, será que o Senhor me chamou mesmo? Será que é isso mesmo? Foi os homens que me enfiaram nesse negócio, foi eu que fiquei procurando demais e deu nisso. Jeremias é um lamentador de primeira qualidade. Ele é tão lamentador que ele escreveu um livro que chama Lamentações. Então, lamentar não chega a ser pecado. Não é uma murmuração, não é uma blasfêmia. Jeremias, ele lamenta o dia que ele nasceu, ele amaldiçoa. Só ele e Jó amaldiçoa o dia que nasceu. Jó amaldiçoou o dia que nasceu e Jeremias também. Maldito seja o dia em que a parteira anunciou, nasceu um homem. Ele amaldiçoa como Jó. Jó também escreve um capítulo, tem um capítulo, não foi Jó que escreveu Jó, mas tem um capítulo no livro de Jó, que é só a lamentação de Jó, porque ele nasceu. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jeremias
É uma época muito difícil. Por que ele lamenta muito? Jeremias, como eu disse, tem um ministério de 40 anos. No ministério dele de 40 anos, preste atenção os adolescentes, os jovens, ele não viu resultado. Imagina você trabalhar 40 anos e não ver resultados. Deus me livre. Um pastor dirigir uma igreja há 40 anos e não vê ninguém se converter. Aqui, quando a gente começa a não ter conversões, eu já fico preocupado, vou orar, buscar. Falo com o Sérgio, como é que está o departamento de discipulado? Então, Jeremias faz isso 40 anos, ele prega 40 anos com palavra de revelação direta. Hoje nós pregamos uma palavra que já foi revelada, com a unção do Espírito Santo. Mas essa palavra foi dada em primeiro lugar para eles, direto. Teve algum início de avivamento com Josias, que é da época de Jeremias, mas foi rápido. Josias morre também muito cedo. Aí que Jeremias arranca os cabelos. Nesse período, as profecias de Jeremias eram muito difíceis, que era Deus ia levar o povo para o cativeiro porque ninguém se arrependia. E Deus estava anunciando através da boca de Jeremias que a Babilônia viria destruir a cidade de Jerusalém, o templo, ia matar todo mundo, ia levar os que ficarem vivos cativos. E Jeremias está profetizando isso. Gente, se arrepende, vai vir o castigo, vai vir a justiça. Deus tirou vocês do Egito, vocês não se arrependem. E nenhum resultado, pelo contrário. Prendam Jeremias no calabouço. Prendam Jeremias no tronco do palácio. Expulse Jeremias daqui. Chicoteiem Jeremias agora. Quer dizer, Jeremias passava por situações das mais terríveis. E quando ele escreve o livro de Lamentações, porque aí ele chegou ao ápice. Por quê? Porque o livro de Lamentações é escrito depois desse livro aqui. Porque o livro de Lamentações é escrito após a Babilônia, com Nabucodonosor ter entrado em Jerusalém, destruído a cidade, destruído o templo, estupado moças, mulheres, os soldados babilônicos. A Bíblia fala que foram estupadas. Grávidas sendo rasgadas no meio, morte, assassinato, chacina. Jeremias fala do sangue que corria nas ruas de Jerusalém, os corpos mortos sendo comidos pelos pássaros, pelos animais, e os que ficaram vivos, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram levados vivos, escravos, para a Babilônia. Jeremias vai e escreve um livro chamado Lamentações. Ele lamenta diante de Deus: Senhor, mas como é que o Senhor deixou acontecer isso com o teu povo, com a tua cidade, com o teu templo? E Jeremias, nesse capítulo, aquela palavra que vocês leram, é uma resposta de Deus. Quem está falando ali é Deus falando com Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como é que você vai poder competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Floresta do Jordão, que hoje não tem essa floresta mais, desmatamento aí, mas era uma floresta cheia de animais, dos mais perigosos, leões. Os leões passeavam pela Palestina. Hoje os leões estão fechados ali na África, mas naquela época não passeavam. Então, Jeremias, Deus dá essa resposta no versículo 5, porque Jeremias começa nesse capítulo uma lamentação, ele começa a lamentar com Deus.
E o que Jeremias... E olha que as coisas ainda não tinham começado a acontecer. Ele ainda estava no início do ministério dele. Ele ainda tinha aí uns 35 anos pela frente para ver os maiores absurdos e não ver resultado no seu ministério. Preste atenção, igreja. Preste atenção, você que está aí me ouvindo. E ele começa falando com Deus. Eu preciso falar contigo, Senhor. Eu estou apresentando minha causa diante de ti e o Senhor não ouve. Mas eu preciso falar com o Senhor sobre a justiça. Ele começa ali no versículo 1. E aí ele começa a questionar a Deus. Por que o ímpio e o caminho do ímpio prospera? Eu sou aqui teu servo. Eu sou profeta. Eu estou te clamando, não ouço. Mas eu estou olhando ali o ímpio, que tem entrado aqui na nossa cidade, destrói, mata. Eles estão prosperando. Por que nações que nunca te serviram são poderosas? Por que o caminho do ímpio está prosperando? Por que os traidores, ele fala isso ainda no versículo 1. Por que os traidores, Senhor, eles vivem em paz? Estão apunhalando as pessoas pelas costas. Eu tento ser sincero com todo mundo aqui, estou sofrendo barbaridade. E os traidores que falam mal dos outros pelas costas, apunhalam pelas costas, estão vivendo em paz. Eles plantam, e as plantações deles crescem, a minha morre seca. Alguém aqui já tirou um dia para reclamar com Deus? Não precisa falar não. Mas você já tirou um dia para murmurar? Para ficar reclamando, lamentando? Senhor, eu sou teu servo aqui, eu oro, jejum, busco ao Senhor. E eu estou indo aqui a pé para a igreja. E o ímpio aqui, que só vive na doideira, o cara tem carro, tem isso, tem aquilo. Já aconteceu esse tipo de coisa com você? Essa mulher ímpia aqui, ela só faz loucura e tudo de bom acontece na casa dela. E eu aqui, estou com a minha geladeira, tem uma garrafinha de água amarelada. Senhor, eu planto e morre. Mas o ímpio planta e a sua plantação cresce. Aí ele começa a ficar nervoso, começa a amaldiçoar os ímpios. Senhor, arranca eles como ovelhas que são levados para o matadouro, mata esses infelizes. Alguém já fez esse tipo de oração? Senhor, até quando nós vamos estar nesse luto? A nossa nação vai estar nessa angústia. Um governante ímpio, reis ímpios, que eu profetizo, isso dizendo Jeremias, e ninguém me ouve. O teu Espírito Santo não está convertendo ninguém. Até quando a terra vai continuar seca? Os animais vão morrer de sede e fome, as aves vão morrer de sede e fome. Até quando, Senhor? E aqui ele está também dizendo sobre o coração do povo. Até quando o coração do povo vai continuar seco? O povo está morrendo por causa das maldades dos seus pecados. Os animais estão sofrendo, a terra está sofrendo por causa do pecado do povo. E Jeremias lamenta diante de Deus, reclama com Deus. Nós temos tendências, uns mais, outros menos, varia muito isso de pessoa para pessoa. Uns reclamam mais, tem essa tendência mais de Jeremias, outros menos. Outros conseguem conviver com a desgraça.
com a tristeza, com as dificuldades, sabe administrar isso bem. Mas a maioria das pessoas não sabem. E diante de todas essas lamentações, e nós podemos pegar as outras lamentações que Jeremias vai fazer lá na frente, e juntar todas elas. Porque todas elas ele não faz para o vizinho, não faz para ninguém, ele faz todas essas lamentações direcionadas em oração a Deus. É importante também, já que tiver que lamentar, lamente para a pessoa certa, que é Deus. No outro não vai resolver. Quem vai resolver é só Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que resolve. Você tem que levar a sua causa ao Senhor. A gente, como pastor, pode orientar. Deus pode usar numa oração de milagre. Quantos testemunhos eu tenho, né? Hoje eu fui numa congregação pregar aqui, lá na Estrada do Engenho. Um irmão me encontrou lá e falou: pastor, há 13 anos atrás, lá em Angra dos Reis, o senhor orou para mim. Eu estava numa situação muito terrível, o senhor orou, profetizou para mim e Deus mudou a minha história. Ele estava lá no púlpito hoje, na estrada, ali na congregação da Estrada do Engenho, obreiro ali hoje, mudou para cá. Então Deus usa, quantas pessoas já orei, Jesus curou, pastor Paulo já orou, pastor Sérgio, outros aqui já oraram. Mas não é toda oração nossa que vai curar todo mundo. Não é toda oração nossa que Deus vai fazer milagre. E aí vem essas lamentações. E a gente se sente desanimado, a gente se sente fraco diante das lutas. Tem hora que dá vontade, Senhor, eu não vou orar mais por esse país. Chega, não tem mais paciência, já vi que o Senhor virou as costas. Mas é isso que o Senhor quer? É? Eu falei, é isso que o Senhor quer? Aí não sei. Quantas situações você desanima? As lutas, as dificuldades, o desemprego, a enfermidade, os problemas, as dívidas, os projetos que não se realizam, você murmura da vida. A ponto de ter gente de se entregar às drogas para não ver mais a vida, aos vícios para não ver mais a vida, e até mesmo à morte para não ver mais a vida. Olha isso. As lutas às vezes são tão fortes que as pessoas dizem: eu não quero mais ver minha vida. Aí ele entra nas drogas, entra num vício louco, ou até se suicida, ou morre, perde a vontade de viver. São resultados pesados. E aí Jeremias está orando, por isso que eu digo, você tem que lamentar para a pessoa certa, porque a pessoa certa, que é Deus, tem a resposta certa para mim e para você. Eu já contei aqui, mas é oportuno eu contar de novo. Em Palmas nós estávamos trabalhando, eu era auxiliar de meu pai. Para nós era o melhor lugar do mundo. Era uma igrejinha de madeira pequenininha, tinha 10 banquinhos de madeira que nós mesmos fizemos. Morávamos numa casinha de madeira, de madeirite, literal, com aquela telhona grossa, com esse calor. Para não ser carregado pelos mosquitos, você comprava no mercado, eu não sei o nome daquilo, você amarra assim, põe em cima da cama e cobre. Mosquiteiro. Porque latinha de veneno não matava os mosquitos. Porque eram muitos. Eram infinitos. E um dia, nós montamos lá uma escolinha
Depois o meu pai conseguiu um convênio à noite com a prefeitura. Cada aluno pagava na época R$10. Tinha um supletivo, segundo grau. Mas um dia, meio-dia, bateu uma tempestade, ficou tudo azul, bem escuro, aquele azulão mesmo. Veio uma tempestade, jogou tudo no chão. A nossa casa, a metade do telhado foi embora. Minha mãe saiu correndo para a casa de uma irmã que congregava lá conosco. Meu pai desesperado, aí eu cheguei, porque eu tinha ido lá no centro da cidade, a cidade pequena. Aí, aquela tristeza. As crianças, era à tarde, era aula com as crianças, se esconderam com as professoras lá na igrejinha, que foi a única que não foi atingida. E aí, acabou a escola, que era também um sustento nosso, era uma forma de evangelização, e era um sustento nosso. Acabou. Nesse dia, um irmão nosso que tinha vindo de Rondônia, ele era um músico e ele era professor. O pastor Sérgio me lembra ele demais, mas muito, muito parecido. E ele me chamou, pôs num fusquinha branco que ele tinha, aqui no coral, por favor. Pôs eu num fusquinha e me levou até uma estradinha que vai para uma fazenda. Chegou ali, nós fomos debaixo de uma árvore, estava muito quente. Depois daquela chuva forte, rápida, veio o sol de novo. Ele me pediu, pastor, vamos ajoelhar? Eu era evangelista na época. Ajoelhamos, oramos. Aí depois que levantamos, ele leu esse texto para mim. Pastor, não desista. E aí ele leu esse versículo. Quem é fraco numa crise, é porque realmente é fraco. Eu que já tinha pensado em parar tudo, Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, preste atenção, se você está cansando, correndo com homens a pé, que tem a mesma força do que você, quando vier os grandes desafios, aqui Deus está dizendo, quando você tiver que correr, competir com os cavalos, ou com os homens que estão nos cavalos, como é que vai ser? Se você não dá conta de fazer isso agora, que é tão básico, você está debaixo de uma crise, uma luta, mas isso aí é básico. Outros também passam pela mesma situação, porque você corre junto com homens. Mas e quando vier os grandes desafios que você vai ter que correr contra cavaleiros, aqueles homens que vão estar sentados a cavalos, como é que você vai competir? Se você ainda nem começou a terra a ficar feia, eu ainda nem comecei o juízo, você está vivendo em terra de paz. E quando você tiver que entrar ali na floresta onde tem os animais ferozes? Traduzindo, irmãos, Deus está dizendo, Jeremias, se nessa pequena crise, você está dizendo que não tem força para correr, não dá conta de correr, já está fazendo lamentações, já está amaldiçoando o vizinho, já está amaldiçoando o ímpio, já está amaldiçoando as pessoas, já está reclamando de tudo. E quando vieram os grandes desafios, quando vieram os desafios grandiosos que eu quero te colocar como profeta, como é que vai ser, Jeremias? Se você está com medo da terra de paz, e quando tiver que entrar na floresta, quer dizer, em outras palavras, está dizendo, se você está com medo aqui, do nada, de ficar num quarto com a luz escura, e quando você tiver que enfrentar o perigo do dia a dia, como é que vai ser?
Meus amados, a palavra de Deus para mim e para você hoje é levantar a sua cabeça hoje em nome de Jesus, olhar para a cruz de Jesus. Se você está achando que as suas lutas são difíceis, é igual uma prima minha, ela estava desviada da igreja, hoje não, hoje já está na igreja, mas ela estava desviada. Eu posso contar isso aqui porque ela já nos contou uma vez, e contou até rindo. E a mãe dela era uma crente muito radical, que era minha tia. E minha tia morava na casa do fundo. E minha prima, mais o esposo dela, de vez em quando fazia umas festinhas, mas festinha básica de casais, chamava outros casais, jogavam uma carta de baralho ali, bebiam uma bebida ali e tal, um churrasco. Minha tia ficava nervosa, ia lá na sala, que a casa não era dela. Ela morava lá no fundo. Desligava o som. Outra vez quebrava aqueles LP. Plac. E minha prima brigava com a minha tia. E um dia ela falou: é uma cruz pesada carregar minha mãe. Aí ela sonhou naquela noite que ela carregava uma cruz desse tamanhozinho aqui nas costas. Amados, não desanime no dia da crise. Não desanime no dia da luta. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é dia de crise, é dia de correr. Mas levante a sua cabeça, porque o Senhor estará contigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É essa a palavra de Deus. Ô Jeremias, levanta a tua cabeça. Você está começando agora, já está reclamando, chorando. E os grandes desafios que você ainda vai enfrentar. Eu vou te colocar para falar com reis. Eu vou te colocar para falar com imperadores. Eu vou te colocar diante de grandes homens. Quando vier os desafios, como é que vai ser? Então hoje eu estava conversando com os jovens. A gente tem que aprender nesse mundo que tem tempo que é de chorar, Luiz. A vida nos reserva dias de não, dia de choro. Você tem que estar preparado, jovens, adolescentes, porque um dia um rapaz que você namora, que você é apaixonado, vai dizer para você: não, eu não gosto mais de você. Não, mas que é isso, tal. Ou o contrário. Uma moça vai chegar para você e dizer: chegou, eu não quero mais. Tem uns que é mais educado. Não, eu te amo tanto, mas o problema está, eu não sei o que está acontecendo, né? Não sabe terminar. Quando termina dizendo que ama tanto, já aprenda, é porque é educado. Está com medo de te ofender. Como é que você vai terminar com alguém que se ama tanto? Não existe isso. Por que existe tanto feminicídio hoje? Porque são homens que não sabem chorar, não sabem receber um não, acha que na vida é só sim e risada. Aí o dia que ele fica triste, o dia que ele tem que chorar, ele vira um assassino. Você fez um concurso público, não passou, vai desanimar da vida? Você projetou um namoro, um casamento, não deu certo aquele namoro, um casamento. Você não sabe o dia de amanhã, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E o Senhor tem reservado para você e para mim o melhor dele. Então, se hoje eu desanimo da carreira que o Senhor me propôs, não dou mais conta. Vou parar. Se você desanima dos primeiros desafios da sua vida, se você desafia, por que hoje está tentando divórcio? Ageu, é porque as pessoas não sabem que
existe o dia de chorar, que existe o dia do não, do sofrimento. Aí, em vez de chorar, de suportar aquele momento, divorcia. Não estou dizendo de outros tipos de divórcio com situações pesadíssimas, de outras crises violentas. Estou falando desses divórcios super vulgares que acontecem. Tipo assim, casa hoje, se não der certo, amanhã a gente separa. Que é isso? São pessoas que não foram treinadas, não aprenderam, os pais não ensinaram que a vida tem lágrimas, tem luta, tem choro, tem desafios. Se na primeira luta, na segunda, nas primeiras lutas da sua vida, do seu desafio, se as lutas hoje, lá na sua família, dos seus desafios, você já quer desanimar, e quando o Senhor te oferecer os maiores desafios, como é que vai ser? Se você não passa nos primeiros desafios, jamais você vai poder chegar nos grandes desafios. Se você não sabe correr com os homens aqui do seu lado, como é que você vai disputar com cavalos? Quer dizer, Deus está falando com Jeremias, se você não sabe vencer esse básico, esse simples, como é que você vai gerar, administrar, cuidar das grandes coisas que eu quero colocar nas suas mãos? Se você não dá conta de cuidar do pequeno, por isso a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Se você não é fiel no pouco, se você não dá conta de gerir, administrar, cuidar de um desafio pequeno, como é que você vai ser grande, gente? O Senhor Jesus está te chamando aqui para ser grande. O Senhor Jesus está chamando a igreja aqui, o povo de Deus. Pastor, mas o tempo é de terra seca, o tempo é de falta de chuva, o tempo é de crise, o tempo é de luta, o tempo é de problema, não interessa, o negócio de Deus é com você. Quem sabe você é a pessoa que vai resolver fazer a chuva descer, fazer a terra brotar. Quem sabe é você que Deus está escolhendo para isso. Mas aí toma uma repreensão do pai, desanima da vida. O pastor repreende, acabou a vida. O dono da empresa, o gerente repreende, pede demissão. Irmãos, o Senhor quer te colocar, adolescentes, se prepare para os grandes desafios. Mas primeiro você tem que saber que tem que correr primeiro nos pequenos desafios. Se você vencer os pequenos desafios, você vai vencer os grandes desafios. Mas para você vencer grandes desafios, tem que vencer primeiro os pequenos. Se o seu time tem que ganhar de 5-0, primeiro você tem que fazer o primeiro gol. Como é que vai ganhar de 5-0 se não fizer o primeiro gol? Para você estar diante dos grandes desafios na sua vida, isso vale para os adolescentes, vale para os jovens, vale para os casais, vale para os obreiros que estão aqui em cima, vale para todos nós. Se você e eu não estamos preparados para os pequenos desafios, você vai continuar sendo pequeno. Se você realmente não tem força, se você é um fraco na hora da crise, você vai continuar sendo fraco. Mas o Senhor te chamou para ser forte. O Senhor não nos chamou, o Senhor não morreu na cruz, o Senhor não derramou o seu sangue, o Senhor não nos concedeu o Espírito Santo para nós sermos fracos, diante das crises nós desanimarmos, baixarmos a cabeça, mas o Senhor te chama para correr com os cavalos, para correr com o mais difícil, para desafiar as grandes situações. O Senhor te chama para ser vitorioso, é isso. Mas ser vitorioso é fácil. As pessoas dizem, eu vou fazer uma campanha de oração, vou fazer uma campanha de jejum. Vitória não vem da noite para o dia. Vitória é um processo de ir enfrentando, Jorge, crises pequenas. Você vai enfrentar nas crises pequenas, aí você venceu aquela crise, agora tem uma crise B, aí você vai vencendo. Aí vem a crise C, que é um pouquinho maior. E aí você vai treinando. O Senhor está te treinando. O Senhor está te capacitando. O Senhor está te fortalecendo. Por isso Davi disse, eu louvo ao Senhor, porque Ele fortaleceu as minhas mãos, e hoje eu consigo quebrar pedaços de ferro.
Porque aí ele diz: o Senhor treinou os meus punhos e treinou as minhas mãos. As crises são treinos que o Senhor nos prepara para as grandes vitórias. Ninguém vai desfrutar de grandes vitórias se antes não correr com os homens. Ninguém vai disputar a corrida com os cavalos se você não tiver treinado primeiro correndo aqui com os homens. Em outras palavras, traduzindo essa metáfora, você não vai ter grandes bênçãos, você não vai adquirir grandes desafios, grandes vitórias, você não vai estar em grandes lugares se você não souber passar primeiro pelas crises, pelas dificuldades, suportar os momentos difíceis da sua vida. Só assim o Senhor vai te dar a vitória. Se você aceitar os pequenos desafios, o Senhor vai te colocar diante dos grandes desafios. Foi essa palavra que Deus disse a Jeremias. Eu queria ter uma máquina para filmar, para ver Jeremias levantando dessa oração. Como é que seria nós com o celular acompanhando Jeremias levantando dessa oração? E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Deus te dá uma palavra hoje. Irmãos, pare de chorar diante dessa crise. Pare de lamentar diante dessa crise. Você e a sua esposa, pare de lamentar diante dessa crise. Você, adolescente, pare de lamentar dizendo: eu não vou vencer porque não tem condição. Você, jovem, pare de lamentar. Nessa noite o Senhor te diz: você não está preparado para correr com os homens? Como é que você vai correr com os cavalos? Você não está preparado para vencer esse desafio pequeno? Como é que você vai vencer os grandes desafios? É essa a palavra de Deus para você. Enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça, porque você é templo do Espírito Santo. Você tem a marca do sangue de Jesus, você tem o selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo te chama para vencer, é para as grandes corridas, é para os grandes desafios, e você vai olhar e dizer: o Senhor está comigo. De pé, igreja.